Eleições 2020. Realização: Programa Se Liga Show e Correios Norte Fluminense. Gabriel Nogueira, que é o nosso operador. Gabriel, rapaz, operador é aquele que coloca a nave no espaço. Rapaz. Nós estamos todos sendo conduzidos no espaço pelo Gabriel. Pois é. Agora sim, oficialmente, o nosso público agora sim está te vendo. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar te recebendo aqui. Boa tarde, Matheus. Quero abraçar também ao Davi Risse, abraçar o Daniel Carlos, que foi a pessoa, depois do Matheus, que fez toda essa comunicação aqui comigo, muito atencioso. O Gabriel Nogueira, quero dar um abraço, ele que está comandando aí a nossa nave, e quero dar, assim, um abraço particular e pessoal a todas as pessoas que estão nos acompanhando e irão depois nos assistir também na gravação desse vídeo. Pois bem, Roberto, os candidatos aqui estão tendo todos 45 minutos para poder expor suas ideias e os 2 minutos finais fica aí para as considerações finais. O relógio já está na tela e eu vou pedir ali para o nosso operador soltar, são 45 minutos, temos aí um tempo bem razoável, então o relógio já está na tela, começa a contar a partir de agora. Roberto Henriques, eu começo já essa entrevista te perguntando, né, o que você já foi vice-prefeito de Campos por um curto período de tempo, então o que te motiva agora a ser prefeito de Campos, o que te levou a se colocar à disposição dos eleitores para poder aí presidir a nossa cidade? Olha, boa tarde mais uma vez a todos, né? Eu fui aqui em Campos secretário municipal da área da infância, né? Onde eu, naquele primeiro governo garotinho, fui responsável, né, em contribuir para a implantação do Programa Municipal de Creches, os programas de adolescentes, pré-adolescentes, a ligação com a sociedade civil organizada através dos conselhos municipais, bem como fui depois secretário de governo, fui eleito vice-prefeito naquela chapa junto com o prefeito Mocaibe. Lamentavelmente, né, tive que romper com ele logo no início do mandato, com 6 meses, nós tivemos que fazer um rompimento. Depois, fui prefeito em exercício em 3 oportunidades, 2 por viagens do prefeito, uma em 2006, outra em 2007, e aquele período em 2008, né, onde houve uma ação da Justiça Federal, que afastou o prefeito e prendeu aqui, lamentavelmente, secretários, e eu assumi a prefeitura. Posteriormente, fui deputado estadual. É um desafio, Matheus, Davi, Gabriel e Daniel. Um desafio muito grande nesse momento histórico, ser prefeito de Campos. Tanto que eu sempre tenho dito que Campos, nesse momento, está chamando os teus filhos, né, ao centro do palco da sua história. E nós não podemos perder o apreço por Campos, não podemos negar o nosso sim a Campos. Então, eu quero dizer, estou aqui, quero colocar aquilo que de bom eu tenho dentro de mim, a minha experiência como secretário, como vice-prefeito, como prefeito, como deputado estadual, como pessoa que tem uma larga militância pública, e a minha criatividade, a minha saúde, o meu vigor, a minha experiência a serviço de Campos dos Goytacazes. Então, o que me move é justamente aquilo que sempre me moveu, me colocar numa posição de serviço, entender que os cargos que eu ocupei e que irei ocupar não é uma sinecura, não é um presente, não é um prêmio, é sim um encargo, uma função pública dada pela população. Ok, a próxima pergunta quem faz é Matheus Zanquim, do Correio do Norte Fluminense. Matheus? Roberto, você já foi vice-prefeito, já foi prefeito, né, já foi deputado e secretário. Sabe bem o funcionamento da máquina pública e sabe
que para trazer governabilidade, os últimos prefeitos de Campos começaram a fazer leilões de cargos. A prefeitura não passa mais pelo aquele momento glorioso de abundância. Como você pretende lidar com esta questão, né, que se tornou já um vício na cidade de Campos, esse modelo que você mesmo intitula de perdulário gastador, e como você pretende implementar uma reforma administrativa na máquina pública, visto que a nossa folha de pagamento está em 1,1 bilhão? Olha, Matheus, realmente o modelo que foi implantado em Campos após a subida dos royalties do petróleo, ali em 1998, com Arnaldo Viana, e passando pelo governo de Mocai e até Rosinha, em 2015, que foi um período onde Campos arrecadou muito dinheiro, tinha-se muito dinheiro para governar. Naquele período, eu fui uma das primeiras pessoas, já no ano de 2000, a me levantar contra a gastança dos royalties do petróleo. Enquanto muitos ficaram silentes, ficaram dormindo diante disso, e que hoje até estão aí defendendo royalties, Roberto Henrique nunca cochilou. Alguns até me acusam. Roberto Henrique briga com todo mundo. Brigou com Arnaldo, brigou com Mocaiber, brigou com Rosinha, entendeu como? Não, eu não sou brigão. Eu sou uma pessoa carinhosa, afável, de natureza atenciosa com todos. Eu apenas tenho posição. E eu nunca deixei de manter a minha posição em defesa do povo de Campos, em defesa daquilo que eu acredito, que são governantes que possam governar a partir do sentimento de pertencimento da população e, sobretudo, de reconciliação da peça orçamentária, do dinheiro que tem a prefeitura, com os sonhos e os desejos das pessoas. Por isso, você vai encontrar registros de Roberto Henrique brigando contra Arnaldo Viana no ano 2000. Você vai encontrar registros de Roberto Henrique batendo de frente com o Mocaibe já em 2006, quando era vice-prefeito. Você vai encontrar registro do Roberto Henrique batendo de frente com a Rosinha em 2009, com apenas 8 meses de governo. Eu disse para ela, a senhora disse que ia ter a prefeita da mudança? Como? Se a senhora está usando o mesmo modelo gastador, perdulário de Arnaldo e de Mocaibe. Então, eu, quando me coloquei assim, e tive esse rompimento com essas pessoas, né, com esses grupos políticos, foi justamente para não romper comigo mesmo, foi para ser fiel àquilo que acredito. Então, realmente, a situação de Campos desembocou, a partir de 2015, em situação financeira muito grave. Aí, o que eu faria? Roberto Henrique eleito, o que ele faria? Eu faria o seguinte: a primeira coisa, eu teria que constituir uma boa equipe, uma equipe que tenha competência técnica, que tenha competência política, uma equipe que tenha sensibilidade à flor da pele, que é uma das cobranças que eu vou fazer muito. A minha equipe tem que ser sensível com o drama das pessoas na saúde, no transporte público, na habitação, em todas as políticas públicas. Os meus secretários terão que ter alta sensibilidade, porque a pior coisa é quando o governo perde a sensibilidade e o apreço das pessoas. Aí, a partir daí, constituindo a minha equipe, eu irei dar missões a essa equipe. E eu sei fazer isso, não é porque eu sou um sabidão, não. É porque eu tenho experiência. Eu já tive lá e demonstrei que sei presidir um colegiado de governança. Eu vou chegar para a equipe e dizer o seguinte: olha, esse dinheiro aqui é do servidor público. Ninguém toca nele. Para a gente pagar em dia os servidores que vão movimentar a máquina pública. Depois eu vou para o custeio e vou dizer: esse recurso aqui, de cerca de 500 milhões, e é geralmente o custeio que está sendo colocado aí nas despesas do Rafael Diniz,
Nós vamos separar também a máquina. Dizer que tem recursos para investimento e dar resposta fáceis para problema complexo, eu não vou fazer. Tem gente aí que não conhece prefeitura. O que Caio Viana conhece de prefeitura? Coisa nenhuma, entendeu? Ele está dizendo, vai voltar aos bons tempos. Como, Caio? Você vai ter que responder, Caio, a 4 perguntas básicas, como eu vou ter que responder, doutor Bruno vai ter que responder, Vladimir vai ter que responder, e qualquer candidato dos 11 vai ter que responder. O que fazer, como fazer, quanto custa e onde está o dinheiro. Então, o que essa equipe técnica que eu vou constituir vai ter que fazer? Ela vai ter que pensar e repensar a administração pública para ela propor racionalidade no custeio, racionalidade na folha de pessoal, correto? E racionalidade no funcionamento do todo da máquina. Aí, a partir daí, você consegue fazer alguma economia, tirar alguma gordura que existe. Ato contínuo, essa equipe tem que fazer o quê? Buscar dinheiro novo. Sem o dinheiro novo, nós não podemos criar nenhuma expectativa para a população. Tem caminhos para buscar dinheiro novo? Tem. Tem alguns caminhos que são mais rápidos e alguns caminhos que vão demorar a médio prazo e outros caminhos a longo prazo. A curto prazo, o que a gente pode fazer? Veja a situação da saúde. Rafael diz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Mas por que ele não se preocupou em credenciar todas as UTIs para diminuir o gasto próprio da prefeitura com UTIs? Por que Rafael Diniz não procurou credenciar todos os autos de internações hospitalares, os AIHs, se existem muitos autos de internações hospitalares que não estão sendo credenciados no SUS e é a prefeitura que está bancando. E depois, uma outra coisa que ele poderia ter feito é melhorar o per capita saúde de Campos. Saúde menor do que São João da Barra, é menor do que Cachoeira do Macacu, é menor do que Macuco, municípios que são bem menores do que Campos. A partir daí, nós temos, então, chance de diminuir gastos próprios com a saúde, economizar para jogar em outra política pública. Assim também, nós temos que fazer na educação, estudar as rubricas fontes do fundo a fundo da educação para tentar buscar dinheiro novo dentro do fundo da educação, que ali eu rápidos. Porque os convênios, gente, com o governo federal, com o governo estadual, a prefeitura não pode fazer convênio direto. Sabe por quê? Está com o nome sujo. Uma prefeitura que teve 26 bilhões de reais de royalties do petróleo. Olha o mal que Arnaldo Viana fez essa cidade. Aí alguém fala assim, mas no tempo de Arnaldo não faltava merenda na escola, não faltava remédio, não faltava uniforme para as crianças. É verdade, o que você está dizendo não é mentira. Mas o dinheiro que Arnaldo jogou fora foi infinitamente maior do que o dinheiro que ele colocou para dentro para não ter falta de remédio, não ter falta de uniforme, não ter falta de merenda escolar, correto? Gastando sem qualquer critério. A mesma coisa fez Mocaibe, e a mesma coisa fez Rosinha. Aí o que aconteceu? Lá atrás, eles abandonaram o perfil da Prefeitura de Campos de ser uma prefeitura propositiva, propor vinda de dinheiro novo, propor convênio. Tanto é assim, Matheus, Davi, Daniel, Gabriel e todos que estão nos assistindo. De 91, as últimas placas aqui de parceria do governo federal com o governo municipal foi feito no governo Zezé Barbosa por intermediação de Alaí Ferreira, correto? Sabe por quê? Porque naquela época eles iam com projetos propor vinda de dinheiro novo, porque aquele dinheiro velho que existia à época não tinha condição de fazer obras públicas, trazer
infraestrutura pública importante que foram feitas, sem dúvida alguma. Aí, veja bem, quando deságua em Rafael, ele teve esse mesmo comportamento de não se preocupar, de não formar uma equipe que pensa, que propõe bons projetos para buscar o dinheiro novo. Então, nós temos que buscar dinheiro novo para que a prefeitura volte a ter condição de reconciliar o dinheiro que ela possa arrecadar com os sonhos e os desejos das pessoas e as necessidades básicas que estão a cargo da prefeitura através das políticas públicas que está sob a responsabilidade da prefeitura. Um outro campo, né, que a gente pode falar em outra pergunta sua, é o aquecimento da economia externa à prefeitura, a economia do município. Eu não vou me adiantar, naturalmente, você mais à frente vai perguntar sobre isso. Mas, de pronto, porque um prefeito que conhece a prefeitura, um prefeito que conhece essa realidade e não quer dar resposta fácil para problema complexo, ele vai agir assim, como eu te falei. Porque resposta fácil para problemas complexos, Rafael deu lá atrás. Tudo era fácil, eu vou fazer. O problema é gestão, não é falta de dinheiro, pererê, papapá. E o que, lamentavelmente, muitos candidatos estão fazendo aí sem conhecer a prefeitura. Estão enganando vocês. Estão falando que vão entregar, algo que vão entregar, ao primeiro entregar. Inicialmente não vai ter dinheiro, correto? E eles não sabem fazer o que o Roberto Henrique sabe fazer. Já demonstrei isso, buscando lá atrás, como secretário, os convênios que consolidaram. O programa de creche foi assinado por mim com a LBA, tirando o município de 2 creches para 43, de 250 per capita para 3.300 per capita creche, assinado por mim, junto à LBA, o recurso para repassar as entidades não governamentais, como a APOI, Pequeno Jornaleiro, Lar Cristão, lá no início, até 1994, isso tudo era articulado por mim. Quando chegaram os royalties, Arnaldo abandonou essa captação de recursos. Rico não faz conta, né? Vamos torrar o dinheiro do royalties. Abandonaram. E hoje nós temos que retomar o caminho de Brasília com competência. Não é lá tirar foto com o ministro, tirar foto com o deputado. É ir lá trazer dinheiro, ir lá com bons projetos debaixo do braço, ir lá com articulação, sabendo o que faz em Brasília, correto? E não andar sozinho, porque catitu fora da manada vira papá de onça. O próximo prefeito, além de todas essas iniciativas que eu estou falando aqui para vocês, ele tem que ser humilde, acreditar na união da comunidade, ser um prefeito de todos, ser um prefeito que conversa com todos, que se articula com todos. Por quê? Ninguém é bom sozinho. Eu só vou ser um bom prefeito indo junto com todos vocês. Perfeito, candidato. Davi Risse faz a próxima pergunta. Davi? Sim, a minha câmera, eu acho que está travada, mas eu vou perguntar aqui mesmo assim. Queria perguntar ao senhor, né, que eu li no plano de governo, né, que o senhor, primeiramente, dá uma ênfase à questão do turismo, né? E eu gostaria de perguntar, né, sobre essa questão realmente, né, porque nós falamos muito, né, do turismo, nós lembramos da região de Morangaba, né, que ela tem diversas cachoeiras, né, que tem um potencial turístico muito grande. Mas eu gostaria de misturar também essa questão do turismo com a cultura e com a educação, né, porque Campos é uma cidade histórica, né. Foi a primeira cidade da América Latina a receber luz elétrica. Nós temos diversas construções, né, que remetem a um tempo atrás, né, que podem ser transformadas, né, revitalizadas e ser tornadas em pontos turísticos, mas nós não vemos isso. O que o senhor, então, pretende fazer sobre essa questão do turismo para a cidade de Campos? Olha, o Davi, né, que me perguntou. Olha, Davi, sem dúvida alguma, o turismo oferece oportunidades para Campos. Agora, nós não podemos agir com improvisos. Quando se pensa em turismo, não pode chegar e dizer assim, nós temos uma equipe aqui
uma equipe que está pensando em turismo, uma equipe que vai conversar e dialogar sem o preparo e sabendo para onde vai. Nós temos, né, e eu provoquei essa conversa, eu tive a presença aqui de turismóloga nas minhas lives, né? E teve aqui o Everaldo Reis, esteve aqui comigo, com a sua colega, que é turismóloga. Estivemos aqui conversando, né? Conversando com eles na minha live, né? Discutimos exatamente isso e chegamos à seguinte conclusão, de que Campos tem um potencial turístico muito grande, mas que esse planejamento para o turismo tem que ter um planejamento bem pensado, saber como que a gente entra na rota turística por onde transita o povo que vem ao Brasil, seja gente que vem de fora, sejam as pessoas do chamado turismo interno. Existe uma rota turística que tem a boca no Rio de Janeiro, vem para a região dos lagos, quando passa por Campos, passa direto e vai continuar no sul do Espírito Santo. Essa rota existe. Então, nós temos que pensar de que forma competente, de que forma planejada, nós vamos fazer com que exista um incentivo para essa rota turística que passa por aqui, deixar pessoas aqui. Aí nós temos que ter, estruturalmente, uma política de turismo definida, com competência, de forma profissional, para poder atrair. Nós temos o chamariz para atrair? Temos. Você já disse algo aí. No campo do esporte náutico, do divertimento, nós temos Lagoa de Cima, entendeu? Inclusive, tem um candidato nosso aqui, o Augusto Oliveira, ele fala muito, tem gente até que dá risada dele. Ah, o Augusto, lá aquele negócio que você anda na cadeirinha. Teleférico. Teleférico de Lagoa de Cima, não. Ele não está falando nada que não pode ser realizado. É claro que pode, como também nós temos um atrativo para o turismo ecológico e para o turismo de negócios com os nossos irmãos assentados ali de Rio Preto, muito grande. A região de Venda Nova, Venda Nova, já tem um outro lugar ali, Vargem Alta, faz esse turismo rural, com competência. Eles começaram pensando uma estratégia com o apoio, do turismo emergente, Venda Nova, uma coisa com a outra, a chamada fome, uma vontade de comer. Aí nós temos que associar outras rotas turísticas, através de um turismo de negócios que nós podemos ter aqui, através das confecções, do artesanato, de um turismo religioso, desenhando uma rota com outras cidades aqui da região, até chegar ao Espírito Santo, onde tem lá o convento da Penha, né? Lá em Vila Velha. Nós podemos pensar o turismo cultural, dada a riqueza que nós temos aqui de manifestações culturais, de um número muito grande de fazedores de cultura que nós temos aqui em Campos. E com isso nós chamamos também a discussão aqui, participou com a gente a historiadora Silvia Paz. Nós temos que conversar muito com o Conselho Municipal de Turismo e com o Conselho Municipal de Turismo e o Conselho Municipal de Cultura para a gente definir políticas sólidas para poder realmente termos. Nós temos uma política de turismo e temos aqui uma política de cultura de paz, né? E de cultura que vai conseguir fazer o processo de enriquecimento, de afloramento e manifestações culturais dentro das nossas escolas, dentro dos nossos ambientes comunitários, e também para apresentarmos aqueles que por aqui passam e possam conhecer as nossas riquezas culturais, seja na dança, seja no teatro, seja no artesanato,
seja no artesanato de argila, no artesanato de papel, no artesanato de pano, nas variadas formas de artesanato, e no artesanato de comida, né? No artesanato de doces, e tantas coisas que nós temos história, temos caldo de cultura histórica para apresentar. Um amigo que faleceu, alguns de vocês podem ter ouvido falar nele, era uma figura extraordinária, que era o Capi. Capi, ele era um teatrólogo, diretor de teatro, uma figura humana admirável. Eu, quando fiquei prefeito, né, eu chamei ele para a gente conversar, para ele me dar algumas ideias. Ele já estava doente. E ele me falava, Roberto, se você ficar por mais tempo aí prefeito, e se você depois seguir prefeito, né, o que não aconteceu, e não pude ser candidato aí em 2008, ele falou, por que a gente não pode criar aqui a Casa da Escravizaura para poder atrair turistas? E Verona não atrai turismo, a casa de Romeu e Julieta, entendeu? Então, é claro, Escravizaura é um personagem fictício de Bernardo Guimarães, mas que essa ficção ela tornou-se concreta na China, nos Estados Unidos, na África, na Europa, uma figura muito conhecida que a gente pode atrair, inclusive, o turismo externo, como a Casa de Verona, de Romeu e Julieta, atrai turistas. Então, estão todos esses ingredientes que a gente pode buscar, formatar políticas sólidas, competentes, sem fazer improviso, sem fazer arremedo de política, mas fazer boa política pública de turismo e da cultura. E a gente fazer isso num processo que possa encadear uma caminhada, que ela, no princípio, não vai ser com tanta velocidade, mas se a gente persistir, né, na direção correta, nós vamos dinamizar o turismo aqui na nossa cidade e na nossa região. Ok, candidato, vamos aqui acelerar um pouquinho por conta do tempo. Uma coisa que é muito marcante também, é a questão da geração de empregos e da geração ali de renda, de receita para os próprios munícipes. Uma coisa que acontece na nossa cidade, tem acontecido muito isso, divide opiniões, é a questão de grandes e diversas ações da Secretaria de Postura, onde tem ali prendido mercadorias populares e tal. Uma coisa que a gente sabe também que não é certo, a questão de mercadoria sem nota e tal, mas isso acaba revoltando parte da população, e aí vem aquele argumento, né? A pessoa podia estar roubando, podia estar traficando, mas está ali trabalhando e o governo vai atrapalhar as pessoas e apreende as mercadorias, geralmente, né, isso é transmitido ao vivo, as pessoas ficam ali enfurecidas e tal. Então, candidato, já que o senhor ali no plano de governo fala muito disso, de fazer a promoção de empregos, de renda, de fomentar isso aí, como que a gente conseguiria resolver essa questão aí, que é uma questão muito polêmica desses ambulantes, por exemplo? Olha, o governo que reprime, geralmente é o governo autoritário. E o governo é autoritário porque ele não se dispõe a dialogar realmente com a sociedade. Tá? Onde há o diálogo, nós vamos encontrar as saídas para os nossos problemas comunitários. Eu tenho uma vocação muito grande para trabalhar em colegiado. Você perguntar, não sou melhor do que ninguém, não tenho essa pretensão, mas se você perguntar a quem trabalhou comigo na antiga fundação do Menor, quem era Roberto Henrique? Qual a forma dele de promover uma gestão pública daquele órgão? Eles vão dizer. Roberto Henrique acreditava no conjunto da União, dialogava com a gente. Por isso nós podemos fazer tanta coisa boa que ganhou o país afora e o mundo. Onde nasceu o Bolsa Escola, que depois virou Bolsa Família, a não ser comigo ali na Fundação do Menor e a minha equipe, com o nome de Bolsa Aprendizagem. Onde surgiu aquilo que se tornou o PET, né? Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a não ser lá na Fundação com a gente, como projeto Desafio. Então, e aquilo ali, tudo, as nossas iniciativas exitosas,
foram resultados do diálogo, resultado de um trabalho em equipe. Então, quando o governo reprime esse pessoal, é porque, muitas vezes, o governo não se abriu ao diálogo. Coloca ali um capataz como chefe de postura e ele sai, ele acha até que ele é promotor público, ele acha que ele é soldado, ele acha que ele é general de batalha, né? E não tem qualquer diálogo e também qualquer expertise para conversar com esse pessoal. Agora, o desenvolvimento econômico, nós temos que buscar incessantemente, porque nós temos que reaquecer a economia do nosso município. Nós estamos vivendo um período da grande crise do capital financeiro, né, de larga escala, e muitas dessas crises são criadas pelo capital financeiro para ele especular mais, porque ele conspira contra o capital industrial e contra o capital comercial. Esse capital financeiro que aí está, para vocês terem ideia, só remunerando, não a perda, mas bancos, né, o Brasil poderia ter investimento para bancar um amplo programa social de 7 vezes o Bolsa Família. Fora não cobrar os dividendos dos lucros dos bancos, né? Fora não cobrar, os municípios não terem condição de cobrar na real os ISS dos funcionamentos das agências real e nem os ISS dos cartões de crédito, etc. Tudo isso é uma fábula de dinheiro que o sistema financeiro especula, é o 1% no Brasil que ganha mais dinheiro em cima dos 99% da nação brasileira. Então, e também tem a crise provocada pela má gestão dos royalties do petróleo, que nós temos que colocar na cacunda do Arnaldo, na cacunda do Mocaibe e da Rosinha até 2015. Eu não posso, para ser honesto, colocar isso na cacunda do Rafael. O que eu coloco na cacunda de Rafael é ele não ter tido a habilidade, vocação, preparo, né, para governar, porque ele não conhecia a prefeitura. Ele está igual hoje. O Rafael de hoje, o Rafael de ontem, é o Caio Vladimir e o doutor Bruno Calil de hoje. Então, ali, promete tudo, dá resposta genérica. É espuma. Se você não sai nada dali, porque eles não conhecem. Eles estão repetindo as frases que os marqueteiros estão colocando na boca deles. Isso que o povo tem que acordar para isso. Você que me assiste tem que acordar para isso, esclarecer as pessoas que o momento de Campos é sério, que nós não podemos colocar a prefeitura na mão de iniciantes, de gente que não tem preparo, alguns até que nunca trabalharam na vida, não sabe o que é fila de ônibus, não sabe o que é fila de NPS, não sabe o que é fila para pegar uma consulta, entendeu, com médica, não conhece, nunca sofreram o que o povo sofreu, não imaginam que o povo passa nos distritos. Então, nós temos que fazer o quê, então, na questão do desenvolvimento econômico? Nós temos que aglutinar os equipamentos comunitários que nós temos, fazer todo mundo olhar para um ponto só, porque as pessoas estão olhando, cada um, para outros pontos. Chamar o ENF, chamar a UF, chamar o IFE, chamar o SENAC, chamar o SENAI, chamar o SEBRAE, chamar a Pesagro, chamar a Emater, chamar os empreendedores rurais, né, os empreendedores urbanos, né, discutir amplamente o quê? Vamos definir um mapa de desenvolvimento para Campos. A prefeitura pode participar disso? Pode, ela pode participar como indutora desse diálogo, emprestar o peso político dela, emprestar o peso dela também enquanto compradora. Aí, no ponto de vista direto como compradora, a prefeitura pode fazer muito e nós vamos fazer. Quer ver? Por que a prefeitura não compra a merenda dos agricultores da agricultura familiar? Sabe qual a resposta que eles davam lá no governo de Arnaldo, no governo de Mocaibe, no governo de Rosinha, tá? E agora no governo de Rafael? Que nós não iremos dar.
porque eu gosto disso, dessa participação coletiva, é da minha natureza. Eles falam assim, eles não têm a nota fiscal, eles não estão organizados juridicamente. Aí eu pergunto por que a Procuradoria Jurídica de Arnaldo, de Mocaibe, de Rosinha e agora de Rafael, o que essas procuradorias jurídicas fizeram para ajudar esse povo a se organizar e ter a nota fiscal? Nada! Senão eles já tinham organizado. E a política de compra junto à agricultura familiar não estava só em cima da obrigatoriedade dos 30%. Ela evoluía a tal ponto que se compraria muito mais do que 30% da agricultura familiar. Depois, um outro ponto que nós iremos fazer, que eu vou copiar. Eu não tenho vergonha de copiar e também sei e dou endereço de onde eu vou copiar. Eu sou um estudioso, tá? O próximo prefeito de Campos ele tem que ser estudioso, ele tem que conversar, ele tem que querer aprender. Eu sou o candidato, gente, que mais fiz live, que mais chamei as pessoas para ouvir. Hoje eu estou aqui falante, mas quem assiste a minha live, eu faço uma pergunta e espero o convidado, deixa ele falar. Eu inclinei meus ouvidos ao longo desse tempo de pré-campanha e de campanha, como faço toda quinta-feira religiosamente, para ouvir a opinião de pessoas que pensam esse município, tá? Então, eu não tenho vergonha de copiar. Nós vamos fazer aqui o que o norte da Europa já está fazendo e a Alemanha está fazendo. Fortalecer o município da seguinte forma, tá? É o que está fazendo a Noruega, é o que está fazendo a Dinamarca, a Suécia, a Suíça e também agora a Alemanha. Aí, o que eles fazem lá? Sabe o que eles estão fazendo? Se apropriando ao máximo da riqueza do município para evitar fuga de capital. Aí nós vamos fazer aqui um consórcio de entidades. Tá? Não é esse negócio de OCIP aí, dessa roubalheira do Estado. Isso aí é outra coisa. Consórcio de entidade, com gente séria, com associações de moradores sérias, com instituições da sociedade civil sérias, e dividir por territórios, onde nesses territórios tem a coleta de lixo, tem a varrição. É claro, eu não vou poder entregar o serviço de lixo todo, porque não temos estruturas nessas instituições ainda, correto? Porque tem um trabalho pesado do caminhão, da administração do aterro sanitário lá em Conselheiro Jusino, né? Mas nós podemos contratar para diminuir a fuga de capital de uma empresa de fora que está aqui recebendo dinheiro de Campos, assumindo para essas entidades, com o dinheiro circular aqui, a varrição, a jardinagem. Nós podemos comprar o uniforme das escolas aqui desses consórcios de entidades. Nós podemos contratar o serviço de manutenção de escolas, elétrico e hidráulico, dessas instituições, por território, dividindo por território, para não virar monopólios. Nós não podemos criar monopólio. Depois, nós podemos comprar a merenda escolar, para fazer a merenda escolar, nós podemos... Será que as cozinheiras de Campos, os cozinheiros de Campos, não sabem fazer merenda escolar? É claro que sabe. E muitas vezes faz uma concorrência, vem uma empresa de São Paulo, como já aconteceu aqui em Campos, para fazer a merenda aqui. Não, nós vamos fazer em pequenas unidades de consórcios comunitários para esse dinheiro circular aqui, não ir para fora, correto? Então, nós vamos rever todos esses grandes contratos, deixar como objeto do plano de trabalho aquilo que os consórcios não têm condição de realizar. Mas o que os consórcios têm condição de realizar, nós vamos dizer, olha, a crise é grande, nós temos que fazer o dinheiro circular em Campos para aquecer a economia. Então, gente, a prefeitura pode dar, além de ser aquela indutora que eu falei, e agregadora de todo mundo, né, usar o peso político dela para negociar crédito, a prefeitura pode agir diretamente como a maior compradora do município.
tá? E contratadora de município de serviços, utilizando de uma forma inteligente, como eles estão fazendo lá no norte da Europa e na Alemanha, para o dinheiro circular aqui. E com isso, sabe o que acontece? Se há circulação de dinheiro aqui, há geração de emprego, há aquecimento da economia, começa a girar, uma coisa puxa a outra, e também começa a entrar receita própria para o município. Então, para não me alongar mais, que eu sei que vocês têm o tempo de vocês, seria isso e uma coisa possível. Nós não estamos inventando a roda. Eu estou falando de algo que já acontece em locais onde o prefeito pensa na população, onde o prefeito tem sensibilidade, onde o prefeito estuda, onde os prefeitos conhecem, onde os prefeitos se dedicam e onde os prefeitos querem fazer junto, de mãos dadas, com o conjunto da comunidade. Ok, candidato, nós temos aqui um pouco mais de 5 minutos, então eu queria que o senhor respondesse essa última pergunta em relação à mobilidade urbana, que também é algo muito marcante lá no seu plano de governo, onde o senhor propõe ali ligar as extremidades dos municípios. Então, o senhor pode responder essa pergunta rapidamente e já emendar aí nas suas considerações finais nesses 5 minutos e 33 segundos que te restam, por favor. Olha só, tudo que foi feito até hoje aí em transporte público e mobilidade foram improvisos. Eu não vou ter tempo de discorrer sobre tudo, né? Mas vamos só nos apegar aqui à questão do transporte público, que nesse tempo não vai dar tempo da gente falar de tudo. Mas vamos falar no prato principal, transporte público. O que se implantou aqui foi tudo muito às carreiras, sem qualquer planejamento. Você não muda um sistema, como a Rosinha quis mudar aquele sistema, de uma hora para outra em toque de caixa. Não, você tem que fazer um estudo de engenharia de trânsito, você tem que fazer um estudo, né, das demandas que existem na comunidade, você tem que discutir com a comunidade, você tem que criar um planejamento estratégico a partir de técnicas e de diálogos com a comunidade, com o permissionário, que são aqueles que exploram o transporte público, para que juntos nós possamos definir um sistema. Então, é isso que nós vamos fazer, acabar com esse improviso, porque o improviso, ele aconteceu o quê? Várias crises lá no governo de Rosinha, do transporte, e esse desastre que está acontecendo, e essa humilhação com a população que está acontecendo com o governo Rafael. Olha lá, aqueles terminais lá vergonhosos, submetendo a nossa população a um sofrimento desnecessário, tudo por incompetência, por improviso, por falta de planejamento, por falta da gestão que Rafael tanto falou. Então, tem erros lá de trás, precisamos consertar, e erros de agora. E para não errarmos também, temos que fazer a coisa com planejamento, pensando num bom projeto pensado tecnicamente e implantado a partir de um diálogo com a comunidade. E o prefeito e sua equipe fiscalizando para que as coisas possam funcionar. Todos os problemas nossos, gente, tem jeito, desde que nós resolvemos juntos, de mãos dadas, não um super-homem, não um super-prefeito, ir na direção, de forma, juntos, o prefeito, liderando como líder maior, pensar e repensar os nossos problemas, achar a saída e vamos corajosamente enfrentar os problemas de frente e não ficar sentado à beira do caminho reclamando. Candidato, o senhor ainda tem 2 minutos e 40 segundos, pode aí pedir voto e fazer aí a sua consideração final. Olha, eu quero falar um pouco sobre a Prev Campus. Eu fui o primeiro candidato a lançar aqui, agora está todo mundo me copiando. Há 2 meses atrás, numa live com a presidente do Sindicato dos Servidores, a Elane Leão, eu assumi o compromisso de assinar, como um dos primeiros atos meus, a emancipação jurídica, né, financeira e administrativa da Previdência. Quem vai ter do Roberto Henrique, o dinheiro dos aposentados é o próprio servidor público. Eu vou nomear aqueles que forem eleitos, os diretores que forem eleitos
pelos servidores da ativa, os inativos e os pensionistas. Aí nós iremos fazer o quê? Entregar a quem deve realmente cuidar desse dinheiro, para não acontecer as inserções politiqueiras especulativas que aconteceu com o dinheiro da Previcampos, a ponto do servidor hoje não ter a garantia das suas aposentadorias. Então, esse é um compromisso nosso. E, no mais, quero agradecer a vocês, quero, ao final, dizer o seguinte: eu não sou melhor do que ninguém. Não sou. Mas, dentre todos esses que estão concorrendo aí, eu sou aquele que conhece mais de prefeitura. Aquele que sabe presidir um colegiado de governança, que sabe coordenar uma equipe, que conhece isso tudo por dentro. E conheço também os malandros da politicagem de Campos. Então, eu sei com quem eu posso contar para não agregar no meu governo os carrapatos do poder. Essa gente, eu quero distância deles. Agora, aqueles que querem nos ajudar para a gente transformar uma Campos para todos nós, esses estarão junto comigo para a gente fazer esse grande trabalho. Ao final, eu quero dizer o seguinte: você que me ouve, que já decidiu por mim, e você que se decidir pelo Roberto Henrique, eu peço um grande trabalho a vocês. Multiplique lá, na sua família, nos seus amigos, porque nós iremos fazer uma insurreição silenciosa. Essa insurreição silenciosa será o povo votando em massa em Roberto Henrique 65 para prefeito de Campos. Prometo a vocês? Não. Me comprometo a dar o que de melhor eu tenha dentro de mim para honrar, junto com vocês, fazendo um governo participativo, um governo que vai recolocar Campos em posição de respeito interno e respeito pelo Estado e pelo Brasil afora. Deus abençoe a vocês, obrigado a você, Matheus, a você, Davi, a você, Daniel, a você, Gabriel. Peço desculpas pelo meu atraso, tá? E quero abraçar todos vocês que estão nos assistindo e pedir: multiplique lá e peça a seu multiplicador para que o seu multiplicador multiplique também. Vamos fazer assim, como nós aprendemos lá nos bancos escolares, uma progressão geométrica. Com os 65, Roberto Henrique, o prefeito que Campos precisa. Pois bem, candidato, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito proveitoso o nosso papo aqui, pena que passa rápido, 45 minutos realmente é um tempo que passa muito rápido, mas eu tenho certeza que o senhor conseguiu esclarecer aqui as questões e conseguiu botar as suas propostas e os seus ideais na mesa e assim apresentar ao nosso público. Muito obrigado, desejamos aí ao senhor sucesso e boa sorte nessa empreitada. Um abraço e até breve, até a próxima. Muito obrigado, que Deus abençoe Campos dos Goitacazes.